Glória a Deus, Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Um abraço do pastor Fábio, toda a honra, toda a glória seja dadas ao Senhor. Bom dia a você, meu amado, minha amada, amigos em Cristo, simpatizantes, mesmo você que não crê em Deus. Bom dia para você, amém? Se você não crê, eu creio por você, amém? Eu vou transmitir aqui uma palavra que vem do coração de Deus ao meu coração e ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amado, bom dia, muitas bênçãos para você. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu não sei qual momento que você vai ouvir e ver essa mensagem que vai falar muito do coração de Deus ao seu coração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Eu te agradeço, meu Deus, pelas lutas, eu te agradeço, Pai, pelas vitórias. Mesmo sem ver a vitória, eu já te agradeço, porque eu sei, Pai, que o Senhor é conosco, meu Pai. Abençoa, meu Pai, essa pessoa, Pai, que se encontra do outro lado, esse amado, essa amada, ouvindo, Pai, essa mensagem, meu Deus, que vai falar ao coração dessa pessoa. Que todo mal seja neutralizado, destruído, amarrado, quebrado pelo poder que é no nome de Jesus. Pai das luzes, santo és tu, poderoso és tu, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu te glorifico, Pai, eu te exalto, tu és digno de todo poder, de toda honra, de toda glória, de toda majestade, Pai. Tudo está em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o câncer desapareça, que o mal, a doença, a leucemia, a pressão alta, Pai, venha e possa desaparecer em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós temos que crer na vitória, ainda que aos olhos humanos a vitória não esteja aparente. Ainda que os nossos olhos físicos não veja a vitória, mas a Bíblia diz que a fé, em Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Amém? Essa é a certeza. Nós vamos ver aqui Jesus andando por cima das águas. Marcos capítulo 6, versículo 45. Diz assim, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Amém? Olha só. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Jesus queria passar para o outro lado da margem. É isso às vezes, meu amado e minha amada, que temos que fazer. Como assim, pastor? Passar para o outro lado da margem da sua vida. Etapas. Amém? Temos que passar, às vezes, como diz o ditado popular, temos que rasgar a bolha. Temos que transpassar, quebrar paradigmas, sair do tradicional, mudar, inovar, renovar. Amém? Deus não é o Deus da mesmice, a mesma coisa constantemente. Amém? Deus quer sempre renovar todas as coisas, inovar, trazer novo para a sua vida, trazer à existência aquilo que ainda não existe na sua vida. Como assim, pastor? Deus, está escrito na palavra, Deus traz à existência
tudo aquilo que não existe na sua vida, através da sua palavra. Deus fez o mundo através da palavra. Somente o homem, ele fez com as próprias mãos. Amém? Para você ver, na criação o homem foi o único que Deus fez com a mão, o capricho que ele teve. Tudo ele falou na palavra. Amém? Tudo ele falou na palavra. Mas o homem, digo homem e mulher, porque Deus fez o homem, soprou nas narinas do homem, o homem passou a ser uma alma vivente, e do homem ele fez a mulher. Amém? Fez uma espécie de cirurgia espiritual, tirou uma costela do homem, formou ali uma mulher também, e a mulher também passou a ser uma alma vivente, companheira de Adão. Versículo 44. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Outra coisa importante, Jesus subiu ao monte para orar. Amém? Às vezes, o que está faltando na nossa vida é isso. O que é o monte, pastor? Simboliza o que? O sacrifício. Mas como assim, pastor? Eu tenho que sacrificar? Eu tenho que matar novilhos, pombinhas, rolinhas? Não, meu irmão. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Mas Deus aceita sacrifícios espirituais, sacrifícios de oração, de jejum, de busca, de joelho no chão. Amém? Esse é o sacrifício espiritual que Deus aceita para que Ele venha nos abençoar. Jesus despediu a multidão e Ele disse, olha, vamos passar para o outro lado da margem. Olha aqui, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos iam na frente. Em outras palavras, ele disse assim, olha, vocês vão à frente, já vão passando para o outro lado. Eu vou no monte orar, eu vou despedir a multidão, vou conversar com elas, né? Amém? Eu vou conversar com elas e depois eu vou para o monte orar. E os discípulos foram, confiando na palavra do Senhor Jesus. Amém? Olha só. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Amém? Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Ao cair da tarde, o barquinho, né? O barquinho estava no meio do mar, e Jesus estava em terra sozinho. E os discípulos estavam no barco. Jesus ia ao monte orar. Amém? Jesus estava sozinho. Os discípulos estavam no meio do mar, passando para o outro lado. Mas Jesus estava de olho, amém? Nos seus discípulos. Amém? Olha aqui, ó. Versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Ó, e vendo-lhes em dificuldade, meu irmão. Jesus vê as suas dificuldades. Amém? A Bíblia não fala que você nunca vai ter dificuldade. Se alguém prega isso para você, está pregando o evangelho chocolate, o evangelho, eu chamo de tico-tico no fubá. Amém? O evangelho do paraíso na terra. Todos nós passamos lutas. Todos nós passamos lutas e dificuldades. É certo que vencemos todas, porque Deus é conosco. Os discípulos estavam passando para o outro lado. Às vezes, quando você vai passar para o outro lado da sua vida, você vai enfrentar dificuldades. Amém? Para você rasgar a bolha, passar para o outro lado, transpor, sobrepor, você vai enfrentar o quê? Oposições.
Quando o povo de Israel estava para entrar na terra de Canaã, Moisés mandou 12 espias lá. Entraram na terra, viram a terra, viram que a terra era boa, produzia frutos bons, enormes, né? Uvas e assim por diante. 2 homens carregavam um cacho de uva, mas quando voltaram, falaram para Moisés: olha, Moisés, realmente a terra era boa, é boa a terra, tem muita prosperidade lá. Moisés, a terra é muito boa, olhamos tudo lá, as plantas, as árvores, as frutas, tudo. Mas Moisés, tem um problema, Moisés. Qual é? A gigantes na terra. Olha só. Amém? Para eles entrarem na terra de Canaã, eles tinham que fazer o quê? Transpor aquela dificuldade. Transpor, meu amado, aquela situação. Eles tinham o melhor, Deus deu para eles, mas eles tinham que tomar posse. Às vezes, o que falta é você tomar posse, expulsar o gigante. O gigante está com aquilo que é seu às vezes, mas você ainda não tomou posse daquilo que é seu. Amém? Amém, meu amado? Você não tomou posse daquilo que é seu. E é um direito seu, dado por Deus. Os discípulos estavam em dificuldades, andando para o outro lado, lá no barco. Jesus estava orando no monte. Amém? Mas Jesus estava vendo a dificuldade para remar. Quem sabe você não está com uma dificuldade para remar na sua vida? Amém? Quem sabe você não está com uma dificuldade para remar na sua vida, meu amado e minha amada? Você está com dificuldade? Jesus, Ele vai até você. Olha aqui, ó. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Olha o medo. Quando Jesus viu que eles estavam em dificuldade, então fizeram o quê? Começaram a remar, e Jesus veio para eles em cima do mar, andando por cima das águas. Quando eles olharam Jesus, o medo já tomou de conta. Já acharam que era um fantasma. Amém? Esse é o problema do ser humano, o medo. Quando ele lança fora o medo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Amém? O verdadeiro amor lança fora o medo. A Bíblia diz 365 vezes por ano para você, pela manhã, ou à tarde, ou à noite, ou na madrugada: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém? É isso que a palavra diz. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque você está assombrado. Amém? Os discípulos estavam assombrados vendo o fantasma, que não era o fantasma. O fantasma era Jesus. Às vezes você está olhando aquilo, a bênção, achando que é um fantasma. E não é. É Jesus. Parece que para você é um fantasma. Algo de sobrenatural. Alguém andando por sobre as águas. Imediatamente você iria pensar que fosse algo de anormal, da parte do mal. Por quê? Porque você nunca viu Jesus andar por cima das águas. Os discípulos andavam com Jesus. De repente vê Jesus em carne andar por cima das águas. Amém? Amém, meu amado? Então, olha só. Jesus, estavam vendo eles na dificuldade, foi até eles andando por cima do mar, né? E a Bíblia fala aqui, ó: pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo se lhe falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus disse. Mas no outro evangelho, contra a mesma passagem, diz que Pedro, quando viu Jesus vir sobre o barco, sobre o mar, melhor dizendo, gritou: é um fantasma. Jesus disse: não
não tema, sou eu. É o ponto de vista de Pedro. Aqui é o Evangelho de Marcos, né? É o Evangelho segundo Marcos. É a mesma passagem, só que contada pelo ponto de vista de Marcos, que o Marcos viu. O outro foi no outro Evangelho, né? Se eu não me engano foi Mateus ou Lucas, né? E Pedro, no ponto de vista, ele olhou e viu um fantasma e disse: olha, é um fantasma. Jesus disse: não temas, sou eu. Pedro retrucou: se é o Senhor, manda que eu ande por cima do mar até o Senhor. Jesus disse: pois vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar por cima das águas, meu amado e minha amada. Como assim, pastor? Andou. Enquanto Pedro estava focado em Jesus, ele estava andando por cima das águas. Mas a Bíblia conta que Pedro tirou os olhos de Jesus. Deus te abençoe, pastor Júnior. Glória a Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Pedro, enquanto ele estava com os olhos focados em Jesus, Jesus disse: vem, Pedro. Pedro desceu do barco e começou a andar por cima das águas. Pastor, o que simboliza as águas? As lutas, as dificuldades, amém? As doenças, as oposições, amém? Os empecilhos para você vencer. Quando Pedro, ele estava focado em Jesus, mirando em Jesus, ele estava andando por cima das águas. Amém, pastor? Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas a Bíblia fala que, reparando Pedro no meio do caminho, na força do vento, ele fez assim, ó. Ele tirou os olhos de Jesus e ele reparou na força do vento. A Bíblia diz que ele começou a afundar. Amém? Daí o problema de muitos crentes. Enquanto eles estão remando ou andando por cima do mar, olhando para Jesus, eles estão vencendo, remando, passando para o outro lado da margem, rompendo as bolhas, amém? Quebrando paradigmas, quebrando tradições, olhando para Jesus. Mas o problema, meu amado e minha amada, é que muitos crentes fazem assim, ó, tiram o olhar de Jesus e aí o vento bate e ele tira a sua fé que estava em Jesus, que diz para ele: não tem mais, sou eu. Jesus diz a você nesta manhã: não tem mais, sou eu. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Ele diz a você: eu sou contigo. Tudo é possível àquele que crê. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis ao monte: ergue-te, lança-te daqui para acolá, e assim acontecerá. Pastor, qual é o monte? O monte é o seu problema, meu amado. O monte é essa doença. Quando vem em mim as dores, as tempestades, eu falo, eu oro, e eu faço como Jesus. Pedro, vem. Você quer andar por cima do mar? Então desce do barco e vem. Amém? E Pedro começou a andar. Mas o diabo, ele sempre quer fazer o quê? Tirar o foco de você. Às vezes, você está na igreja, o pastor está pregando a palavra. O pastor está ali pregando a palavra, sendo usado por Deus. O coração do pastor queima. Ele quer falar algo. A palavra é um pão. Cada um pega um pedaço. Aí a pessoa, ao invés de estar prestando atenção na palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela está mexendo no celular. Ela está pensando na conta que ela tem que pagar. Ela está pensando no marido que ficou em casa. Ela está pensando na esposa. Amém? E ela perde o foco, ela repara na força do vento e tira o olhar de Jesus.
E ela começa a afundar. Amém? E ela começa a afundar. Amém? Mesmo Pedro afundando, quando ele clamou, Jesus estendeu a mão para ele, meu amado. Às vezes, você pode estar até mesmo afundando na sua fé. Às vezes, o vento bateu no barco da sua vida. Às vezes, algo está acontecendo com você, que você pensa, puxa, por que está acontecendo isso comigo? Parece que eu estou afundando. A Bíblia diz que Pedro, mesmo afundando, olha só, mesmo afundando, clamou. E Jesus estendeu a mão e puxou Pedro da água. Repreendeu ele, disse, Pedro, por que temes? Por que vocês estão com medo? Sou eu, não tem mais. Amém? Não fui eu que mandei vocês passarem para o outro lado? Eu fui no monte orar. Mas eu vi que vocês estavam em dificuldade, está escrito. E vim socorrer vocês, andando por cima do mar. Meu amado, pode você estar passando a luta que for, o problema, a dificuldade, a doença, o que for no seu casamento, na sua vida espiritual. Jesus, do monte do céu, está te vendo, meu amado. Do monte do céu, Ele está te vendo. O Espírito Santo está aqui hoje, conosco na terra, te auxiliando. Ele é o Consolador, Ele é o seu guia. Então a palavra é, não temais. Amém? O diabo, ele vai bancar para você aquele cachorro que late. Ele vai mostrar para você uma cena que parece como Moisés estava na beira do mar, Faraó vindo atrás, o mar na frente, do lado cidades inimigas, e ele não tinha mais o que fazer. Às vezes você não tem mais o que fazer. Você já orou, você já clamou, mas você está deparando com o mar na sua frente. Moisés estava clamando e Deus disse a Moisés, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E você, Moisés, toca no mar, abre o mar, Moisés. A vara está com você, a autoridade está com você, Moisés. O meu nome, Jesus disse, é meu nome. Vocês podem todas as coisas, a autoridade, a vara, porque clamas a mim, faça a sua parte, tome uma atitude, a fé sem obras é morta. Amém? E é isso, você quer andar por cima do mar? Jesus convida você, vem, olhe para mim, não tire o foco de mim. Aconteça o que acontecer, pode o pau quebrar, podem falar mal de você, podem criticar você, podem perseguir você, pode bombardear você. O diabo é aquele cachorro que ele late, mas se você bater o pé, sai daqui, Totó, ele vai embora. Amém? Resiste-lhe firme na fé e ele fugirá de vós, meu amado. Não é você que tem que fugir do diabo, é o diabo que tem que fugir de você, meu amado. É bíblico, está na palavra. Pastor, o diabo é poderoso. Que poderoso o quê, meu amado? Poderoso é Deus. Se você está na presença de Deus, põe para correr esse bicho. Manda na sua casa. Chega na sua casa, fala lá, aqui quem manda é Jesus. Eu faço aqui nesse quarto aqui, ó. Aqui eu vou orar, aqui quem manda aqui é Jesus. No meu quintal, aqui quem manda aqui é Jesus. Uma partícula de areia aqui é de Jesus. A minha casa é consagrada. Eu abençoo meu casamento. Eu abençoo minha casa. Eu abençoo meu ministério. Eu abençoo as finanças. Amém? Então, meu amado, é isso. Ande por cima do mar. Os discípulos estavam passando para o outro lado. A Bíblia fala assim, olha, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Mesmo Jesus no monte, estava vendo eles remar com dificuldade. Imediatamente foi socorrê-los. A Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Às vezes, você está pensando, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu elevo os meus olhos para os montes. Quem estava no monte, meu amado? Jesus orando. Eu elevo os meus olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? O socorro vem de Jesus. Jesus estava no monte, os discípulos em dificuldade, remando o vento contrário. De repente aparece alguém por cima das águas. Os discípulos, é um fantasma. Jesus disse, sou eu. Não tem mais. Amém? Não tem mais, meu amado. Não temas. Deus é contigo. Em qualquer situação. Paulo disse assim, o meu poder, Deus disse a Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquele momento, meu amado e minha amada, que você pensa que você está fraco, é nesse momento que Deus está juntinho de você. Pastor, mas parece que Deus está tão distante. Você que pensa. Entre o monte e o barco que estava no meio do mar, parecia que tinha uma distância muito grande. Mas Jesus estava de olho. Amém? Quando a coisa ficou, digamos assim, conjecturar preta, né? Quando o caldo entornou, como diz o mundo aí fora, quem que aparece lá? Sou eu, não tem mais. Não tem mais. Você achou que você estava sozinho? Vocês acharam que eu não estava vendo vocês remar com dificuldade? Vocês acharam que eu sou Jesus, que eu estava no monte orando, mas eu não estava de olho em vocês? A Bíblia fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando maus e bons. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele vê todas as coisas, pode todas as coisas. Amém? Está presente em todo lugar. Amém, meu amado? Eu não sei, meu amado e minha amada, o que você está passando. Mas Jesus sabe. Mas Jesus sabe. Pedro, quando Jesus o levantou, olha aqui a palavra, e subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Olha aí. Amado, que palavra. Quando Jesus subiu no barco, o vento cessou. Amém? Às vezes, Deus permite que você, por um pouquinho, espiritualmente falando, fica sozinho um pouquinho. Vou deixar ele sozinho ali. Vou ver qual é a atitude deles. Amém? E o vento sopra. Amém? E a pessoa, em vez dela, estou confiante, Deus é comigo. Ele disse, não temas, eu não vou temer, eu vou buscar. Ela começa a ficar com medo. Mesmo na misericórdia, Jesus se apresenta. Amém? E quando ele entra no seu barco, meu amado, quando ele entra no barco da sua vida, o vento emudece. Calma-te, acalma mar, acalma vento. Amém? Outra feita, os discípulos estavam no barco e Jesus dormindo em paz. Amém? Isso é só para crente espiritual. Pode o pau estar comendo solto, pode a tempestade, pode vir o levante que for, pode Satanás e as potestades do inferno se levantar, meu amado. Você está, ó, silêncio. Jesus estava dormindo no barco, em paz. Os discípulos com medo, vamos morrer, vamos sucumbir, vamos se afogar. Acordaram Jesus. Jesus levantou e disse, por que vocês temem? Por que vocês estão com medo? Vento, calma-te. Mar, calma-te. Amém? Autoridade, você tem essa autoridade. Amém? Fale. Há momento de orar e há momento de falar. Fale com o seu problema. Diga, eu te repreendo em nome de Jesus. Amém? Veio a dor, põe a mão. Eu repreendo. Eu mando embora em nome de Jesus. Fui sarado pelas pisaduras de Jesus. Amém? Confesse. Quantas vezes eu estava no hospital com dores. Eu confessava Isaías 53. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós já fomos, no passado, já fomos sarados. E às vezes as dores vinham. Eu confessava. Eu colocava a mão na barriga desse tamanho. Pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados. Amém? Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Eu não via,
Eu vi a barriga desse tamanho, aparentemente não estava acontecendo nada. Mas o mundo espiritual estava se movendo. Amém? Naquele momento em que eu achei que tudo estava perdido, que eu ia embora daqui, na madrugada, o milagre se concretizou. E é assim, meu amado. O barco estava lá. Os discípulos conjecturando. Estamos sozinhos. A tempestade, dificuldade para remar. Quem aparece? Quem estava no monte? Jesus. Do monte, ele foi socorrer os discípulos. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Amém, meu amado. Amém, meu amado. Então, meu amado, não temas. Não importa a dificuldade que você esteja passando. Eu não sei qual momento, qual hora que você vai ouvir essa mensagem. Se é agora, se é mais tarde, se é de madrugada, se é de manhã, se é depois da manhã, eu não sei. Mas quando eu faço essa programação, eu oro a Deus que essa mensagem chegue na hora certa, no momento certo a você. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que o seu problema, ele tem solução. O seu problema pode ser aos seus olhos grande, mas eu sei de uma coisa, que o seu Deus é maior do que o seu problema. Amém? Fechando aqui a palavra. Lázaro estava morto 4 dias, cheirava mal, estava numa tumba. Maria, Marta, as irmãs chorando, a multidão, sempre a multidão, chorando lá fora. Jesus chegou. Olha só, grave isso. Jesus chegou, orou e disse, Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz, saiu o que estava morto, enfaixado. Jesus disse, liberta ele das faixas, deixa ele comer, deixa ele, está livre. Amém? Você é livre. Amém? O milagre acontece. Então, meu amado, não temas. E se você está afundando como Pedro, clame, que mesmo assim, na misericórdia, ele vai te abençoar. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Guarde essa palavra que Deus falou contigo, Deus falou comigo também. Porque eu também sou ovelha do pasto de Deus. Ele é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Amém? Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, te abençoar. Amado, estar com Jesus é a coisa melhor que tem. Olha, eu aprendi uma coisa. Pode a figueira não florescer. Pode, no meu caso, aparentemente, pode o pau quebrar. Pode levantar o inferno que for. Eu falo para Satanás. Eu falo com ele. Pastor, o senhor é maluco? Eu falo de viva voz. Eu falo, diabo, aqui não. Aqui, se você vir quente, eu estou fervendo para você. O meu Deus é comigo. Amém? Não há problema que eu vou reclamar. Eu só vou agradecer e partir para cima do mal. Amém? Amém? Derrotado é Satanás na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por esta palavra, Senhor. Pai, mesmo assim, meu Pai, no meio do mar, quando todos estavam com medo, o Senhor estava no monte, olhando, meu Pai, para os discípulos. E naquele momento em que aparentemente o vento estava contrário, eles tinham dificuldade para remar. Às vezes, Pai, as dificuldades do mar da vida tentam nos impedir de chegar ao outro lado, de romper as bolhas, Pai, de quebrar os paradigmas. Mas, naquele momento, o Senhor se apresentou. E é sempre no momento em que o ser humano acha que tudo está acabado, aparece o Senhor, aparentemente do nada, mas não sabemos que não é do nada, porque a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente, bem presente, bem presente na hora da angústia. A tua palavra diz, invoca-me
no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Pai, o mundo invoca Satanás, o mundo invoca aos espíritos imundos, Pai, mas nós invocamos a Ti, porque, meu Pai, nós invocamos o Espírito Santo. Tu és Espírito, a Tua palavra diz que o Senhor é Espírito e em verdade. Nós não invocamos espíritos malignos, fingindo ser bons. Invocamos o verdadeiro Espírito, o Espírito do Senhor em nossa vida, Pai. E eu te peço, Pai, meu Deus, visita a esse meu amado, minha amada, meu Deus, se ela estiver com câncer, meu Deus, como teu servo, como ministro da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, esse câncer de mama, esse caroço que apareceu no seio desta mulher, meu Deus, que desapareça quando ela, Pai, for ao espelho e apalpar os seios, Pai. Meu Deus, esse caroço, meu Deus, não vai mais existir. Esse câncer de próstata, Pai, essa leucemia, meu Deus, essa AIDS, Pai, esse caroço, esse pólipo na vesícula, Pai. Meu Deus, meu Pai, o começo do infarto do miocárdio, a pressão alta, a pressão baixa, eu mando embora. Eu mando embora, eu repreendo agora, por esse portal da internet, aonde mal você estiver. É uma ordem dada por Jesus. Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. Mal, eu te expulso, em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver, nessa casa, aonde a minha voz chegar, que represente a voz de Deus, saia dessa vida, saia dessa casa, dor de cabeça, a insônia, a macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria, o trabalho de vodu, em nome de Jesus, a amarração feita nesse casamento, eu quebro esse mal, eu paraliso essa inveja, eu paraliso esta maldição, eu digo, mal desapareça, na ordem que foi dada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu abençoo, Pai, esta casa, meu Deus, como teu filho, como teu servo, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, meu Pai, essa pessoa curada, liberta, transformada, Pai, que ela sinta, meu Deus, a partir de hoje, o desejo profundo de ir à tua casa, Pai. Repreenda as potestades, os principados e todo mal, Pai. É o que eu te peço nesta manhã. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Muitas bênçãos para você. A paz do Senhor, meu amado pastor Júnior. Muitas bênçãos no seu ministério, na sua casa, na sua vida. E que o seu ministério venha ganhar muitas almas para Jesus. Amém? Eu vejo no Senhor um grande homem de Deus. E que o seu ministério alcance almas. Os coxos, os aleijados, os doentes. Amém? Aqueles que o mundo tem como escória. Amém? As prostitutas. Amém? E que o seu ministério venha alcançar, em nome de Jesus, todas essas pessoas. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem entrou aí, Miriam? Deus te abençoe, minha amada irmã Miriam. Muitas bênçãos, viu? Deus te abençoe também. Amém? A sua família, o seu ministério. Amém? Muitas bênçãos, muita paz. Recebe a saúde de Deus aí, meu amado. Bora em frente. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Não se entristeçais. Tudo. Peço oração para a minha família. Amém? Já está no caderno de oração. Está ali o caderno. Vou pôr em oração. E toda vez que eu for no monte, eu vou apresentar vocês. Amém? Tem aqui. Está ali também a taça de azeite. Vou colocar dentro, né? Ali. E todas as pessoas que mandam o nome aí estão no caderno de oração. Amém? Deus te abençoe. Irmã Miriam, em nome de Jesus. Manda aí no comentário aí o nome da sua família. Amém? Do seu esposo. Não sei se a senhora é casada ou não. Dos filhos. Amém? Manda aí. Manda que eu vou marcar aqui e vou pôr no caderno de oração. Muitas bênçãos. Deus te abençoe. Um abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.